Boa noite, como estão aí em casa? O quê? Estavam a pensar não assistir ao programa? Não pode ser. Faz favor, sentarem-se e ouvirem mais uma vez o nosso querer informar sobre saúde e comer de uma forma saudável, sem prejudicar a saúde e prevenindo a doença. Hoje temos ao meu lado direito, começando pelo chefe Carlos Magno, chefe da Casa da Quinta, que nos vem acompanhar na questão alimentar, vai-nos trazer prato e coisas bonitas que eu já vejo ali na cozinha. E do meu lado esquerdo tenho a doutora Sara Câmara, obstetra de ginecologia, e que nos vai falar sobre o tema principal de hoje, que é gravidez e patologia da mama, designadamente tumores da mama. Não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas aproveitamos aqui a estadia da colega desta área que nos pode falar de uma área que tem experiência nas duas vertentes. A gravidez decididamente não é doença, e é isso que eu quero provar também no programa. A gravidez permite uma alimentação normal com alguns critérios de seleção aqui ou acolá, e a patologia maligna também tem algumas implicações, quer de hábitos alimentares, quer de hábitos da vida do dia-a-dia. Começaria por perguntar-te, Sara, no teu dia-a-dia, a grávida aí é um problema? A grávida procura-te para ter baixa ou a grávida procura-te para cuidar do seu bem-estar? Portanto, isto vem a talho de fosse pela gravidez não ser doença, quer dizer, há quem critique muito, hoje em dia, particularmente o tecido empresarial, que gravidez significa baixa quase desde o segundo mês até ao fim. Isto não era nada disso assim. O que é que tu achas desta perspectiva? Portanto... Boa noite desde já e obrigada pelo convite para estar aqui hoje tão bem acompanhada. Vou aprender um pouco de cozinha, que de pouco sei, mas vou aproveitar aqui enquanto também estou convosco. Do ponto de vista da gravidez, de facto, ainda se assiste, apesar de haver imensa informação sobre o assunto, ainda se assiste a um aumento excessivo do peso durante a gravidez e temos-nos deparado cada vez mais com isso. É muito preocupante porque uma grávida, que estando grávida, não consegue controlar o seu aumento ponderal na gravidez, dificilmente lhe estamos a passar uma educação que vai ser também permanente para o seu futuro na educação das suas crianças. Ou seja, nós quando investimos na educação alimentar da grávida, estamos a investir na educação alimentar daquela família, daquela descendência. E a obesidade infantil, como toda a gente sabe, também tem sido um problema. Portanto, a grávida é quase como uma ponte para o médico poder alcançar aquele lar familiar e criar uma mudança para a geração seguinte. Existe imensa informação, também ainda existe alguma desinformação. O excesso da fruta, por exemplo, a fruta não engorda, vou comer frutas, várias peças de fruta ao longo do dia e nós vemos as doentes ali aumentar de peso e perguntamos então, estou a comer iogurtes à meia da noite, ando a comer muitas peças de fruta, as pessoas trazem muita fruta, sabem que eu estou grávida, como muita fruta. Portanto, tudo tem a sua moderação, nós temos alguns limites e entre nós colegas muitas vezes consideramos quase quem segue melhor a gravidez, entre todos os outros parâmetros, é também quem consegue melhor acompanhar a sua grávida no aumento de peso saudável, que está ajustado ao peso inicial. Muito bem. Portanto... E tenho mais perguntas para ti. Vamos ter quase 50 minutos para debater outros tantos assuntos. Entretanto, em relação ao chefe, você sente que pessoas chegam ao seu restaurante, que é um restaurante requintado, tive o prazer de confirmar hoje, ao jantar, você sente que há pessoas que têm indicações específicas quanto à sua gravidez, ou dizer, atenção que eu estou grávida, tenho um fator de risco de também ter hipertensão, ou tenho diabetes gravitacional, por exemplo, há pessoas que chegam e fazem essas questões de forma muito concreta, ou não? Boa noite, acima de tudo também, e obrigado pela esta oportunidade e pelo convite. Efetivamente, na Quinta da Casa Branca temos cada vez mais, temos mulheres grávidas, com certeza, que evitam muitas vezes a parte dos mariscos, grande parte é a parte dos mariscos e comer alimentos crus. Geralmente é isso. Vamos sempre encontrar as expectativas dos clientes, a cliente diz que é grávida e a gente tomamos todas as precauções, às vezes dizem com antecedência, às vezes dizem na hora, e nós ali dentro da cozinha temos que dar ali aquele jeito de chegar até o cliente. Para além disso, temos também os celíacos, também, cada vez são mais, os intolerantes e os alérgicos, também que são cada vez mais. Cada vez mais. Vocês têm uma carta de produtos alimentares de alergénios ou não? Têm? Sim, temos. Os menus são feitos e elaborados, existem fichas técnicas para cada prato, onde está, portanto, descrito quais são os que têm alergénios e aqueles que... Os mais comuns. Os mais comuns, sim. E outro aspecto importante também, e ainda há bocadinho conversando consigo, é as alfaces e os frutos secos, frutos frescos que são sempre lavados previamente
ao seu enquadramento em termos de guardar e depois então são utilizados. Portanto, isso é um cuidado obrigatório, digamos assim. Portanto, o produto vem do produtor e vocês, antes de o guardar, lavam, desinfetam e voltam a guardar. Então, o habitual, a maior parte de toda a gente faz, é no ato do consumo que faz a lavagem e a desinfecção. Nós fazemos no ato da recepção. Portanto, já asseguramos aqui à partida que tudo aquilo que é armazenado dentro nos nossos equipamentos de frio está tudo já pronto a ser consumido, tudo está desinfetado e ali não pode haver qualquer erro. Portanto, desde a origem do produto, que também com certeza vocês controlam, portanto, sim. até o empacotamento depois de chegar ao seu restaurante para o consumo tem todos esses cuidados. Sara, em relação ao aumento de peso da grávida, existe muitas vezes o cuidado de uma pessoa, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca ou que tem alguns problemas em termos de patologia do sistema nervoso central, aneurismas ou malformações, porque durante a gravidez aumenta o volume sanguíneo significativamente e é preciso às vezes ter algumas cautelas. Eu, pelo menos, na minha especialidade, às vezes tinha cartas da tua especialidade a dizer o que é que acha desta situação, pode ou não engravidar, pode ou não ter um parto normal, são coisas com alguma frequência. O que é que tu achas disso? Sim, nós cada vez mais temos a possibilidade de engravidar até mais tarde e nas mais diversas patologias, onde antigamente muitas vezes víamos como contraindicação absoluta, por exemplo, o lúpus, hoje em dia vamos mais à especificidade, ou seja, avaliamos cada pessoa mais individualmente e há sempre guidelines e publicações a sair. Eu, durante algum tempo, também fiz no hospital a consulta da pré-conceição e dá imenso trabalho, porque para cada doente nós temos que ir rever o que é o up-to-date naquele momento, porque eu não posso dizer a uma grávida que tem esclerose múltipla, olha, não pode engravidar porque é mais seguro não engravidar. Tenho que lhe dizer, olha, o que está descrito, o que está recomendado é isto, é uma partilha de decisão juntamente com o neurologista e é uma decisão informada. Portanto, as pré-grávidas, não é? As mulheres que querem engravidar, têm que ser esclarecidas sobre os riscos e benefícios e cabe a elas decidir. Eu apenas tenho que identificar as contraindicações absolutas, que são muito poucas. Vejo um estímulo à prevenção da chatice da gravidez, portanto. Sim. Essa consulta de pré-grávida, ao fim e ao cabo, é para identificar problemas ou genéticos ou outros, no sentido de saber se existe possibilidade de avançar para uma gravidez com segurança ou não. Exatamente. E as pessoas procuram cada vez mais isso, quer dizer, querem ter a certeza do que o seu bebé terá garantido uma saudade, uma saúde correta. Somos muitos, temos muitas referenciações, quer por parte do Centro de Saúde, porque também querem partilhar essa dúvida connosco, por parte dos colegas que seguem as mais diversas patologias, também querem partilhar connosco os seus doentes que manifestam o desejo de gravidez. E cada vez é mais possível, portanto, ninguém quer dizer a uma utente que não pode engravidar, quando na verdade se calhar até pode. Portanto, Existem situações dramáticas, situações que sabidamente é conhecido que há uma transmissão genética e que as pessoas, mesmo assim, sabendo que vai ter uma transmissão genética quase, não diga 100%, mas 50%, que pode saltar por cima de uma geração, mas quase de certeza que vai ter, e as pessoas assumem o risco de ter. A tua perspectiva, em termos de profissional de saúde, tem que ser de insistir sempre no máximo de, não, por aí não, pode ter chatices sérias, portanto, é complicado dizer a um casal jovem isto, mas acho que faz parte também. O meu papel é informar e pedir apoio também a outras especialidades na partilha da decisão e na partilha da informação, nomeadamente aqui da genética médica, onde vão também explicar quais são as percentagens, quais são as probabilidades de passar à descendência, quais são as técnicas disponíveis. Hoje em dia temos muitas predisposições familiares que é possível passar à descendência e muito trabalho isso na parte do risco do câncer de mama e ovário, que é possível evitar passar à descendência através de técnicas tão simples como a fertilização in vitro, que na verdade não é uma técnica simples, mas que outros casais se submetem a estes procedimentos para engravidar. E, portanto, quando temos uma mutação genética, podemos evitar passar à descendência. E hoje em dia, já quase todas as pessoas que sabem que têm uma doença genética, uma predisposição genética, interessam-se sobre isso. Nem todas ainda sabem, mas a maioria, portanto, o leque de predisposições genéticas que nós podemos evitar passar à descendência seguinte é cada vez maior. Portanto, é uma lista do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, é uma lista que está disponível na internet e que está sempre a ser atualizada. Atenção que existem outras hipóteses de... Claro. Sem ser a gravidez direta, enfim. A doação de ovócitos, doação de embriões. Em relação aqui ao chefe, portanto, a gente tenta sempre que é possível evitar e estimular muito o consumo de álcool aqui, para tentarmos ser mais saudáveis possíveis. Mas eu penso que também é saudável juntar um bom prato bem confeccionado com um bom vinho, não é?
Eu lembro-me, aqui há uns anos atrás, que para já o vinho tinto aquecia-se e agora arrefece-se. O vinho tinto era para as carnes e agora já não é bem assim. Hoje em dia há carnes que caem muito bem com um vinho branco que até se confunde com tinto. Portanto, cada vez mais na sua atividade do dia-a-dia deve ter alguém com especialidade de sommelier, por exemplo, para aconselhar os clientes, e eles próprios, por vezes, até devem pedir essa colaboração. Sim. Fazemos muitos meus com wine pairing. Temos efetivamente um colega que é o sommelier, o Humberto, que faz um trabalho fantástico em harmonizar aqui os alimentos, os pratos com os vinhos, que faz todo o sentido. Senão não faria sentido, porque muitas vezes ou é o vinho que abafa o sabor da iguaria, ou a iguaria que abafa o sabor do... Tem que se aguentar. O vinho e o prato têm que se aguentar, não é? Tem que estar em harmonia, tem que estar os dois em harmonia. Passando diretamente para não esquecer, alcoolismo e gravidez. Sim, álcool e gravidez. Sim, não, esporadicamente no jantar, nunca. Não, o álcool está absolutamente contraindicado na gravidez, mas acho que não devemos ser radicais na nossa postura de vida. E o mesmo para o cancro de mama. Portanto, o álcool é dos principais fatores de risco para cancro de mama. Mas uma mulher que teve cancro de mama não vai deixar de beber álcool para o resto da vida. Portanto, até nas grávidas, por exemplo, bocejar para provar ou um pequeno golito de álcool, teoricamente nem vai chegar lá, não é? Mas é uma coisa esporádica. Mas a regra é não. A regra na gravidez Em é qualquer não. fase da gravidez. Em qualquer fase da gravidez, Desde a a regra é concepção não. até o último mês de gravidez. Sim, exatamente. Ok, vamos agora aqui até à área, a praia do chefe, em que a gente vai continuar a interagir para fazermos mais perguntas a ti, com certeza, está bem? Vamos lá. Faz favor. Obrigada. Ora bom, como é hábito, muita cor. Nós começamos a fazer a digestão desde a cor, o cheiro e tudo isso, é uma coisa impressionante. Quem nos fez-nos muito bem. Temos várias percepções em simultâneo e que faz o prazer da comida ser uma coisa que tem que estar sempre presente em todos os dias da nossa vida. Comer a comida não gostosa, sem sabor, é com certeza um bocadinho de desprazer. E é isso que temos estado a tentar provar, que é possível comer comida boa, com sabor a sal sem sal, com sabor a doce sem doce. Há tantas ervas, tanta coisa que se pode tirar proveito disso. E nesse contexto íamos conversar agora com o chefe, que tem aqui uma mesa coloridíssima, que eu já me preparo para provar alguma das coisas que estão aqui, e gostava de saber o que é que nos vai presentear hoje e saber em concreto se tudo isso é compatível com a gravidez. Atenção, quer dizer, hoje... Bem, a doutora poderá dizer, mas pensei, como foi lançado o desafio, pensei no tema e pensei também, porque não, também que estamos no verão, coisas mais frescas, mais leves. E então preparei aqui uma salada de beterraba, com beterraba, é quase um falso carpaccio de beterraba, com os frutos vermelhos e um pedacinho de vinagre balsâmico e uma coisa muito que fazemos também lá na unidade, que é um queijo de kefir que foi batido, portanto com leite biológico. Também aqui, muita coisa que aqui está também é biológico na salada, que usamos... pretende dar uma certa junção à salada. Exatamente. Portanto, eu vou iniciar aqui a confecção da salada. Portanto, o que fizemos aqui foi cozinhar as beterrabas inteiras e com pele. E o que é que nós fazemos aqui? Está aqui um cheiro intenso, aromático. Isto são azeitonas de onde? São azeitonas. Há umas azeitonas gregas que são muito semelhantes a essas que são salgadas. Essas são gregas. É a calamata. Eu bem me parecia. Eu decididamente tenho que enverdar pela culinária. Tem. Fazer um estágio consigo. É verdade. Será muito bem-vindo. Pronto, temos aqui então a beterraba, que foi só cozinhada com água e sal. E é cortada muito ou pouco tempo de cozedura? Isso depende da beterraba. Portanto, se a beterraba for nova, meia hora dará. Se for aquelas beterrabas maiores e mais velhinhas, não é? Que há umas que são muito velhinhas, que cresceram demais, pode demorar mais uma hora ou pouco mais do que isso. Isto é um produto rico em ferro, não é? Sim, é ótimo também para as doentes com cancro de mama, nas suas quimioterapias, nas anemias, portanto, a diminuição da hemoglobina ajuda a recuperar, e também no pós-parto, não é? Das perdas de sangue, e também durante a gravidez também há uma anemia normal na grávida.
E Vocês estiveram a combinar, tu e o chefe, de certeza. Pois, estou a ver que sim. A questão de cozinhar também com a casca também é muito boa na preservação dos nutrientes, não é? Portanto, Exatamente. evita que disperse para a água todo o valor. Pode vir fazer também uns tais comigo. Eu seguramente preciso. Mas A minha é verdade, família sabe que é verdade. É verdade, é verdade. Temos que preservar aqui, porque se a beterraba for cozida descascada, perde a cor. Perde a cor. Portanto, ela não tem esta intensidade de cor se for cozida sem casca. Diga uma coisa, existe uma cebola que eu às vezes como com cor disso. E que nunca sei bem como é que se faz aquilo. Portanto, aquilo vai, é uma cebola tipo caramelizada e depois não sei se é com isto ou se é com... Pode ser caramelizada ou pode ser glaciada. São duas técnicas diferentes. Uma pode ser feita com açúcar e vinagre, outra pode ser feita com mel, por exemplo, também, e um citrino, por exemplo, mel, lima, muito gosto de bem. cada um. Por acaso vamos fazer um pedacinho isso hoje aqui Muito bem. no prato a seguir. Sara, vamos falar um bocadinho enquanto o chefe se entretém ali, mas sempre debaixo do olho para ele não fazer coisas sem a nossa informação, porque senão depois a gente perde o fio à meada. Hoje em dia é possível invadir a barriga das grávidas com ecografias cada vez mais detalhadas. Portanto, eu Sim. fui há bem pouco tempo avô, há 1 mês e meio. Não se nota, obviamente, com a minha fortalecimento, mas de qualquer maneira sou avô. E via ecografias que quase que dizia que a minha neta é parecida a não sei quem. Quer dizer, um detalhe É verdade. impressionante. Quem faz essas ecografias, para já, a importância disso, obviamente, e quem faz essas ecografias são vocês. No segmento da grávida, vão fazendo controles ecográficos? Ou não? Há diferentes tipos de ecografia. Há ecografias que visam avaliar o bem-estar, a vitalidade do feto, e há ecografias que, além disso, visam também conhecer um detalhe aprofundado da morfologia, da anatomia. Os exames ecográficos obstétricos não são para qualquer pessoa, não são seguramente para todos os ginecologistas obstetras. As minhas grávidas sabem que eu não lhes faço ecografia morfológica e referencio sempre a colegas que fazem diferenciação na área. Nós não podemos fazer tudo. E ainda há tempos ouvimos falar, foi super mediático no continente, o bebê que nasceu sem rosto. E a ecografia em si é um exame de baixa sensibilidade, mas é o melhor que nós temos para detectar malformações. E é muito técnico-dependente. Portanto. É muito técnico-dependente e está sempre a sair formação nova nessa área. Desde a parte neurológica, a neurosonografia, a parte cardíaca, onde também existe o cardiologista pediátrico, a parte da malformação das vias urinárias, malformação dos membros. Portanto, a ecografia não deve ser dada como um exame de barato, portanto, digamos e na assim. tua opinião, e penso que também na opinião do colégio da tua especialidade, deve ser feito por pessoas cada vez mais credenciadas para tal, que tenham formação específica para evitar chatice. E isso pode ter um detalhe. Hoje em dia, eu ainda fui do aparecimento da ressonância in utero. A estaca estava fora de questão, que era a radiação, mas as ressonâncias começaram a aparecer. E lembro-me que a primeira ressonância que eu vi feita num bebê foi em Marselha com o professor Rebaud, que era uma sumidade na altura, e que se via uma morfologia, um detalhe anatómico do bebê dentro da barriga, sem o prejudicar. Era nitidamente incomodar o bebê, mas com detalhes impressionantes. E o objetivo dessa ressonância era depois orientar os bebés, caso tivessem patologia de congénita, Sim. orientar para a interrupção de gravidez, até aos não sei quantas semanas. E depois tinham na interrupção de gravidez, tinham um anatomopatologista, tinham um neurologista, tinham um neuroradiologista e um neurocirurgião. E decidiam aí. Portanto, era também, digamos, um screening que afunilhava para um sítio onde se ia decidir coisas tão importantes quanto a interrupção de gravidez. Ainda temos casos desses. Eu ainda cheguei a acompanhar, por exemplo, grávidas com patologia fetal diagnosticada, em que aqui a decisão era mesmo proceder ou não à interrupção médica da gravidez. Está muito relacionado com o potencial que aquele feto tem após o parto, não é? No seu desenvolvimento enquanto ser e depois... E na gravidez normal, mais ou menos quantas ecografias é que são feitas ao longo do segmento? Será? Obrigatórias são 3. Obrigatórias morfológicas são 3. Nós temos a primeira que nós chamamos de datação, onde no fundo é feita em determinados muito específicos do comprimento do feto e que nos permite para datar aquilo que nós dizemos que são as 40 semanas. Olha, vamos parar um bocadinho, porque Sim. o chefe está-nos a ultrapassar largamente. Ele já tem aqui uma coisa espetacular. Olhem-me só para isto, quer dizer, eu nem ao fim de 3 meses conseguia fazer uma coisa destas. Pá. E ele aqui caladinho, sem dizer nada, pomba. E agora, vai o molho em cima ou não? Pronto. Ou ao lado? Eu deitei aqui, quem não esteve a acompanhar, portanto, não sei se consegui acompanhar, deitei aqui um pedacinho de flor de sal, só por cima da beterraba, muito ligeiro, não deitei mais tempero nenhum. Depois meti aqui os frutos. Vou deitar agora aqui um pouco
que é o aproveitamento que nós temos. Isto é pó de beterraba desidratado. Nós pegamos nas cascas e nas aparas da beterraba não temos nada fora. Na cozinha nada se perde, tudo se transforma. É verdade. E, portanto, fazemos isto assim. E Isto provém da casca. da casca seca. Não Da é? casca, que é colocada num equipamento que temos lá que faz desidratar. Portanto, é um equipamento muito útil que temos na cozinha para aproveitar e estamos a fazer uma sustentabilidade maior no planeta. Opa, vocês que vejam, pá, de facto. Isto não ajuda, de que os olhos comem, portanto, eu já estou a fazer a digestão, uma coisa impressionante. E E aqui, agora o creme vai para onde? isto é um queijo que fazemos lá no hotel também, um queijo kefir, portanto, feito tudo lá na unidade, portanto, alimentamos, deixamos 24 horas em cultivo e depois fazemos o queijo e no dia a seguir está pronto a ser consumido. Portanto, ele foi batido e também acompanha aqui a salada. Também não tem sal, portanto, fazemos aqui os apontamentos assim. Só esta textura já é apelativa. Esta técnica das colheres, isto dá para fazer disto croquetes de bacalhau, é isto, atenção. É. Então não acha? Nem Que é mais, o nem mesmo. mais, nem mais, nem mais. Costumo tentar aprender a fazer isto no início. Pronto, temos aqui o primeiro prato. E agora vamos juntar. O que é que eu fiz aqui? É coisas simples. E também achei trazer receitas que fossem simples. Coisas que as pessoas encontrem em qualquer lado. Portanto, vinagre balsâmico, misturado com um pouco de azeite extra virgem. E depois peguei em amores e titrei. E vamos fazer isto aqui assim, deitando aqui. Portanto, adiciona não só o cheiro como um gosto espetacular. Pronto, e aqui nas alfaces, temos aqui uma mistura de alfaces, vai desde a rúcula, a mostarda, temos milho, temos chorrel, portanto, e fica... Portanto, tudo isto, um prato que uma grávida, seja lá qual for, o tempo de gestação podia comer calma e serenamente, não? Estava aqui a pensar no queijo. No queijo, eventualmente. Porque, portanto, o processo é 24 horas, não é? Fica Sim. fora do frigorífico. fica no processo de fermentação. Fermentação. Pois. Talvez o queijo. Eu tive há bem pouco tempo a minha filhota grávida e, como disse, fui avô. E ela, surpreendentemente, trouxe 2 folhas de coisas para não comer durante a gravidez. E eu imaginei, eu sou o 12º filho na minha casa, nós temos 12 e eu sou o mais pequenininho. Imaginei que a minha mãe nunca teve folhas daquelas, quer dizer, mas de facto, coisas pertinentes, como os peixes de profundidade, por causa da riqueza em chumbo. Portanto, tu achas esta informação à grávida importante, quer dizer, desde alergias a coisas que podem contribuir para malformações do feto ou coisa que se pareça? As restrições alimentares da grávida não são muitas, na verdade. Desde que esteja tudo bem lavado, bem cozinhado, queijos, ter a leites seguir, pasteurizados. Bem, a seguir, vamos ter aqui um peixe. Neste caso é uma cherne, que já está desfiletada. Portanto, vamos cozinhá-la aqui, mas não é fritar, é, portanto, passá-la no salteio e Bronzear. vamos cozinhar. Então, Com o quê? Com azeite ou sem nada? com azeite. Só com azeite. Só. E geralmente não gosto de deitar azeite no salteio, é uma técnica para não fritar o peixe. O que vamos fazer é untar o peixe com azeite e depois então colocar na frigideira. O sal de cozinha para si é sal grosso ou Gosto de usar sal grosso. sal grosso? Sal grosso. E flor de sal, muita Eu flor de sal. também, o flor de sal também. Sim. Mas neste caso não vou deitar sal, Ok. por causa da confecção, senão depois vamos estar a juntar muito mais sal ao peixe. Portanto, estavas a dizer há bocadinho então que é grávida? Portanto, a nível de restrições alimentares é tudo bem lavado, tudo bem cozinhado. A nível de peixe, tínhamos tido também a oportunidade de estar a falar, a dourada e a pescada podem ser ingeridos sem restrição. Os peixes de cativeiro não têm problema. Não, alguns peixes têm o problema das dioxinas, que é um poluente ambiental, ou o problema do mercúrio. Mas a truta, por exemplo, a dourada, a pescada, como referi, e Tudo tem isso mais são alguns. peixes que se pode comer à vontade. Sim. O que eu faço na minha prática clínica é divulgo, partilho via e-mail uns folhetos da DGS. DGS Alimentação Grávida no Google, está lá tudo. Está lá tudo. E a grávida facilmente está num restaurante, vai jantar, quer consultar, tem lá as listas dos peixes. Há E peixe o tipo de cozinhar o peixe, por exemplo, ou frito, ou cozido, ou na brasa, tens alguma preferência para isso ou é uma coisa pouco O importante? ideal é
cozinhado. Cozinhado. Sim, o frito pode ser consumido, não é o mais saudável como sabemos, e o na brasa também não, por causa dos produtos que surgem do queimar, da combustão. Mas como referi, não sou muito intransigente, não é? Acho que as pessoas devem ter uma alimentação mais ou menos relaxada. Cada vez mais vêm com perguntas nessa área, portanto... Sim, um pouco mais irrascíveis, talvez, e devemos manter alguma... Gostas de um nutricionista por aí, ou dietista, ou coisa que se pareça, ou Sem dúvida. assumes isso mais ou menos só? Portanto... Não, quando há dificuldades na gestão do peso, quer por baixo peso, quer por alto peso, quer por aumento do peso, numa grávida que até tem um peso saudável, mas que de repente aumentou muito o peso, claro que tem que avaliar se não há nenhuma complicação, não é? Edemas ou outro tipo de situação que tenha a patologia da tireoide, que tenha provocado esta alteração do peso, mas a responsabilidade partilhada com o nutricionista É sempre mais segura. confortante, não é? Sim. Ainda para esgotarmos um bocadinho a gravidez, para depois falarmos de outras coisas mais chatas, como o cancro da mama, para ti e para qualquer pessoa, para qualquer clínico, hipertensão na grávida é sempre muito mais alerta do que uma hipertensão numa pessoa normal. Sim. Pode estar um indício de chatices, não é? Sim. Tal e qual como a diabética, que rapidamente se estabeleceu também, são fatores. Ou seja, estes dois itens, numa pessoa normal, já têm o seu significado, mas numa grávida, que subitamente na segunda consulta veio a hipertensão diabética, move-te alguns cuidados, não? Sim, há pessoas que, apesar de não terem excesso de peso, têm diabetes na gravidez. Eu vi o programa da doutora Eduardo e eu também fui uma grávida com diabetes gestacional. Ela foi a minha endocrinologista e eu também fui muito difícil de vigiar porque tinha dificuldade no controle. Portanto, pode ser uma situação fisiológica, sim. mas também pode ser uma situação complicada, digamos assim. Sim, digamos que a grande evolução nos dias de hoje foi que estas patologias conseguem ser detectadas, presumidas mais cedo na gravidez. Portanto, temos o rastreio logo no primeiro trimestre, temos o rastreio da pré-eclâmpsia, que é uma complicação associada à hipertensão, logo no primeiro trimestre. Temos armas hoje em dia que nos permitem logo desde o início para ali o travão. E a azeitona também. Posso? Vamos aproveitar enquanto o chefe não vê. Está distraída, descascar o São limão. excelentes. É grega? Grega. Ainda na mata. grávida, a compressão do feto, e isso é mais verdade para o fim da gravidez, onde há compressão de estruturas de drenagem venosa importantes, dando lugar a edema das pernas, portanto, inchaço das pernas, que as pessoas muitas vezes se queixam. É aconselhável ter as pernas mais altas que o rabinho em casa, é aconselhável andar. O andar, muitas vezes, a grávida é um bocadinho resistente porque tem dificuldade, mas aconselha-se, de facto, uma grávida movimentar-se, a não ser nas vésperas do parto, obviamente que não. A gravidez não é doença, como estávamos a falar há bocadinho. Eu trabalhei até ao fim e senti muito bem. De facto, se nós aumentarmos muito peso, vamos nos sentir muito mal no final da gravidez e no pós-parto também. Mais cansaço, mais dificuldade na recuperação do próprio parto. O objetivo é que a grávida mantenha a gravidez toda, mesmo no final, uma vida ativa. Uma vida ativa. Natação, caminhada. A natação, ainda bem que falas disso. Portanto, a mulher, já de si, tem uma uretra mais curta e mais propensa a infecções urinárias. Na grávida, ainda mais curta fica. A natação é preciso ter alguma cautela, ou não? Não. Hoje em dia nós temos as piscinas, são controladas, são feitas avaliações de tudo, não é? Dos restaurantes, das práticas de higiene, nas piscinas também. Portanto, a natação é excelente para a grávida. É uma prática a incentivar, digamos Permite assim. aliviar toda a estrutura óssea, permite drenar as pernas. Para o feto também é muito bom porque também permite aliviar as zonas de compressão, não é? O feto Sim, também está o feto vai mudando de posicionado. posição também, sem É dúvida. excelente. Ora, vamos mudar um bocadinho de assunto para um tema menos agradável. Já se sabe que a gravidez... chefes fazem assim? A gravidez, pois, ele vai puxando o fumo, ele vai puxando o cheiro. Por acaso eu gosto de fazer isso também, puxar o cheiro para si. É chique. Isso, qual é o tempo disso? Qual é o tempo disso agora? Isto mais ou menos são 7, 8 minutos depois de ferver. Portanto, passei o peixe em azeite e depois juntei um pouco só de água e já estou aqui a juntar, para cá são rebentos de endro e funcho. E portanto o peixe, como tudo, a carne e o peixe... Isso o quê? Endro. É isso, endro, podemos... Endro. endro. E o funcho? Onde É que da está? família do funcho, portanto, é mais delicado, não é, tão menos intenso. É menos intenso. É muito usado nos países nórdicos, esta erva, é muito querida lá nestes países. Portanto, peixe cozinhado aqui assim, são 8 minutos mais ou menos, e o peixe, como estava a dizer há pouco, não isso- deve passar o tempo da cozedura.
E não deve... 8 minutos. 8 minutos. Portanto, isso porquê que tapa? Para fazer... Portanto, Faz-me os lembrar a Bimbi. aromas... Essa técnica faz-me lembrar a Bimbi, que faz tudo. Quer dizer, A Bimbi faz quase tudo, não quase faz tudo. quase tudo, é verdade. Aqui o que estamos a fazer é não deixar libertar os aromas. Tudo o que ali está no peixe está ali reservado. Vai ficar não ali sei. concentrado na Tem que pele, ficar no ali peixe. concentrado. Muito bem. Ok? Depois disto, vamos fazer aqui um molho. E já tenho aqui o limão, tenho aqui a carne do tomate sem sementes e sem pele. A pele, mais uma vez, deixamos lá na nossa unidade, serve para desidratar. E o que fazem? E é desidratado, serve para guarnições, serve para muito complementar saladas, serve para fazer pó também. As sementes fazemos mais molhos, caldos, mas utilizamos isto Tudo se aproveita. tudo se aproveita, ao fim e ao sim. cabo, não é? Tomates também, o tomate cherry também vamos utilizar aqui. Vamos usar umas pérolas de cebola branca. Vamos usar, isto é a raiz da soca do funcho, da raiz do funcho também. Vamos usar para o molho. Olha que Pode engraçado. Que fresco. Tem uma textura, que dá alguma textura aqui no prato. E vamos usar aqui as azeitonas que sobraram. Pois, as que sobraram. As poucas que sobraram. As poucas que sobraram da sobraram. Esta azeitona é deliciosa. Tens para Isto está à comer? venda livre? Ou é um produto especial? É um Eu produto vou específico, fazer mas, as minhas mas, misturas mas de sabores aparece. aqui Mas e tal. aparece. Tal. Eu vou provar este. Excelente. Agora o nosso peixe está quase cozinhado. Adoro isto. Às vezes, para dar estilo aos pratos de peixe, eu vejo alguns chefes com o maçarico fazerem a tosta. Qual é o significado disso para além da beleza? Não tem grande, não tira nem põe gosto, nem qualidade. Não. Quando falamos em brasear um peixe, é literalmente dar-lhe alguma textura no peixe que aquele calor. Pode criar, Sim, eventualmente. é isso que é o efeito que faz. Mas Vamos fica enverdar. cozinhado no interior? Fica cozinhado. Já, depois Sim, normalmente sim, é fica. posto cozinhado Tudo já. depende da técnica da distância que estamos a dar esse mesmo calor, Sim. não é? Por exemplo, se eu estou a dar numa cavalo e estou a dar alguma distância e ter a noção que os 2 minutos daqui está-me a cozinhar a cavalo, sim, mas não vai cozinhá-lo por completo, na verdade, Pois. não é? Por exemplo, para a grávida aqui já não dava, talvez. Sim. Não está bem cozinhado no É capaz de não, Como o tataki também, aquele. Sim, o Suave. tataki também, sim. Vamos falar um bocadinho de uma coisa menos agradável que trazer gente à vida, que é a gravidez, que é as neoplasias da mama. Portanto, é de facto um martírio. Apesar de tudo, eu ainda há bocadinho estava a dizer que tenho a noção de que, pelo menos no meu tempo de vida profissional, que ainda vigora, foi das patologias tumorais malignas que teve mais evolução no sentido até de cura, em algumas circunstâncias. Mas, no entanto, Em tem... muitas circunstâncias. Em muitas Em muitas circunstâncias. Mas, apesar de tudo, também é daquelas que mais agressividade têm em termos metastáticos. Lembro-me de 2 ou 3 situações de grávidas que me aparecem com o esqueleto praticamente todo invadido por metástases, mas apesar de tudo com uma longevidade porreira, com aquelas terapias de manutenção que vocês fazem em termos hormonais. Portanto, Cerca de 10% das mulheres têm câncer de mama. Ou seja, a investigação que existe no câncer de mama é imensa. Cada vez se sabe mais, quer do câncer de mama metastático, metástases ósseas e hepáticas. Não são as doenças que eu sigo, são seguidas pela oncologia médica, mas têm anos de seguimento na oncologia médica com as suas metástases adormecidas, o que de facto é fantástico. excelente. A nível da detecção precoce também, o rastreio, neste momento antecipamos para os 40 anos, portanto aquilo que está recomendado é que de facto a mulher faça aos 40 anos a sua primeira ecografia mamografia, muitas mulheres já o fazem, e intercortamos também o intervalo, portanto o ideal é 12 a 18 meses de intervalo entre exames. Com isto detectamos lesões mínimas, temos equipamentos muito mais sofisticados, a própria mamografia que neste momento já evoluiu para ataque da mama, portanto toma o cinto da mama, é fantástico. Os aparelhos de ecografia também, a capacidade de biópsia. Também a educação das pessoas no autopalpação, que Sim. muitas vezes detecta coisas. É verdade. O médico Se bem não- que a maioria dos exames de rastreio vai detectar lesões que ainda não são palpáveis. Ainda assim, há casos mais raros e agressivos ou com um atraso nos exames de diagnóstico, são Chefe, feitos mais temos tarde. 5 minutos para confeccionar o prato. Vamos a tempo? 5 minutos, vamos a tempo, sim. Ou não? Ou senão eu tenho que pedir 10 minutos extra ao programa, porque eles. Enfim, Não, mas é complicado. 5 minutos. pacífico, chega. pacífico, Excelente. Excelente. pacífico. Aqui o molho é super rápido de fazer. Ouve-se dizer muitas vezes, e isso agora mais recentemente, com 2 ou 3 casos de mais divulgação,
de pessoas que tinham um tumor numa mama e que retiraram a outra e que depois a irmã retirou as mamas e depois não sei quem. Portanto, determinado tipo de patologia mamária que tem, de facto, um caráter genético mais assanhado, digamos assim. A variante patogénica, as mutações mais frequentes no cancro de mama hereditário são, de facto, os genes BRCA, as variantes patogénicas nos genes BRCA, que conferem um risco de 40% a 60% ao longo da vida. E aí, nós temos a possibilidade de, nas mulheres que nós sabemos que têm esta predisposição genética, temos a possibilidade de evitar que venham a desenvolver a doença. Portanto, eu tenho Com um esse risco marcador positivo também avançam para a proposta de mastectomia. subcutânea com reconstrução. Portanto, a Exatamente. mulher entra no bloco com a sua maminha e sai com as Sai próteses. de novo com o aspecto. Sim. É muito mais fácil fazer esta cirurgia fora do contexto oncológico do que dentro do contexto oncológico. E assim nós conseguimos trazer o risco, que é de 40% a 60%, para 2%. Ou seja, Conseguimos prevenir a doença, ao menos fim e ao do cabo. que eu. Prevenir Não é? a doença, claro. Conseguimos sim. Agora diz-me uma coisa, no contexto de um sistema público que nós todos sabemos que está exacerbado e exacerbado em tanta coisa, Mas que é está possível, delicioso. é possível ainda assim programar isso? Identificado as famílias que têm esse risco? As famílias estão a ser identificadas. Os critérios de teste genético alargaram. Cada vez mais fazemos testes, é um bocadinho como o Covid. Portanto, fazemos testes quase, todas as mulheres fazem, não todas, mas quase muitas fazem testes É genéticos. impressionante, como estamos aqui há 40 minutos, parece que falamos de tanta coisa, mas havia tanta coisa mais para falar. Portanto, aí na parte ainda do tumor da mama, e precisamos de empratar. Já vamos empratar. O empratar é uma coisa importante para si. É importante. A forma como Os emprata olhos e o também aspecto. comem na... Nem mais, nem mais. Portanto, O que sai da sua cozinha é sempre debaixo de sua supervisão ou uma grande parte, sim, grande parte do que sai gosta de dar cozinha. uma olhada no prato? Sim. Sim, grande parte é o que sai. Portanto, aproveitamos aqui tudo. O grupo etário de mais risco em termos de patologia da mama existe ou não existe? Acima dos 40 anos, o cancro de mama é bastante frequente. Acima dos 40 anos. E existe cancro de mama a partir de não genético a partir dos 20. Já tive uma menina com cancro de mama com 22. Todos os anos tenho uma ou duas meninas entre os 20 e os 30. É porque nós estamos a falar aqui com esta simplicidade de coisas que caído numa casa, num ambiente familiar, é um autêntico drama. Esse aspecto também é precavido por vocês, portanto o apoio psicológico das famílias, cai isso numa coisa... Tentamos. Em todos os aspectos, que às vezes, sei lá, a mulher que é angariadora de dinheiro para o casal, ou então não é, mas é importantíssima para o bem-estar do casal, vocês aconchegam isso com Não um é aspecto... possível tratar bem um cancro de mama se nós não conhecermos a pessoa que está à nossa frente. Muito o que é bem. que faz, com quem é que vive, cuida de alguém. O que nós sentimos um bocadinho, e eu sinto muito isso, é se por acaso temos uma doente que Temos 3 falece... pratos, é porque senão Eu... temos 3 pratos. Não? Não há problema. Aqui está. Vamos então. Não, é que eu estava a ver a doutora Sara a ficar triste e eu também a ficar. Não, partilhamos. Pronto. Vamos mais aqui então dois, pelo empratar. menos, sim. Para 3. Portanto, mais Ganha notícias espaço. também aconchegadas em termos globais, com o apoio psicológico da família e vocês conhecerem a família mesmo em si. Sim, conhecer a família é essencial. Os filhos, o marido. A possibilidade de, em simultâneo, fazer a remoção do tumor, se for total e subcutânea, fazer a reconstituição em termos plásticos, é uma realidade hoje, no teu dia-a-dia. É uma Tu podes realidade, não é uma garantir à cirurgia. doente que, olha, vamos tirar esta mama porque tem um tumor, mas vai acordar já com uma substituição. Isso é uma realidade hoje em dia no sistema público. Sim. Há casos onde está mais indicado do que outros. Os casos mais complicados são aqueles que fazem radioterapia a posteriori, ou pessoas que tenham comorbilidades, tal, tensão alta, diabetes, o excesso de peso, são fatores de risco, tal como o também para as aspecto- suas cirurgias, Claro, deve claro. ser O semelhante. aspecto estético é tão importante nesse aspecto. Quer dizer, É. a gente garantir que a pessoa vai acordar e vai ficar igualzinha é tão bem. Não é uma cirurgia desprovida de complicações, mas há sempre a hipótese de, mesmo quando não corre bem, recuperar essa mama, desde que a doente o queira. Bom, vamos ajudar o chefe a levar os pratos para a mesa. Eu não perco de vista aquela salada, desculpe lá. Você está-me a distrair com estes pratos, mas aquela salada Leva eu quero que assim? venha para a mesa. Atenção. Exatamente, é porque depois, quer dizer, Portanto, isso. Deixa eu vou Viu posso para levar, levar um? deixa eu levar. Obrigadíssimo. Ora, muito bem. O verde, o que era este verdinho? portanto, isso aí é o pão, o miolo do pão que pegamos e trituramos só a parte do miolo com
com ervas. Com ervas. E, portanto, serve para depois colocar... Usa-se muito para isto a broa. Portanto, também, A broa. Também. Sim. É uma boa opção para isto. É um aproveitamento que estamos a fazer. Ora bem, e é como eu disse há bocadinho, nós, ainda por cima, como pessoas falantes, facilmente falantes, o tempo passa depressa, efetivamente. Estamos na fase, digamos, final do programa e eu gostava que ambos dessem a sua ideia do que foi esta pequena experiência, se acham que foram úteis para quem está lá em casa a tentar decifrar problemas da sua vida do dia-a-dia e se foram, digamos, informativos naquelas coisas simples, como falamos aqui, da culinária e da parte médica. Eu começaria por si. Eu acho que foi extremamente útil porque, no sentido prático, estarmos aqui a conversar um pouco, perceber o que é que devemos comer, ou o que é saudável comer para esta patologia ou para outras, não é? Acho que foi muito... Aprendemos todos um pouco, na sua Aprendemos perspectiva. sempre todos um pouco e sai daqui muito mais enriquecido também. Sem dúvida. Sara, o que é que tu achas? Portanto, achas que conseguiste passar a mensagem para quem tem lá a casa, desvirtuando algumas situações, designadamente a patologia da mama, que temos de ser sempre positivos e puxar a pessoa para o lado de cá? Você está a atravessar um momento mau, mas nós estamos cá para ajudá-la. E estamos cá para também transmitir ideias simples. Achas que conseguimos? Fomos felizes nesta nossa conversa? É porque às vezes a gente na relação médico-doente tem a noção que não foi feliz. Mas aqui eu acho que conseguimos, com objetivos simples, transmitir alguma mensagem, não achas? Sim, sem dúvida, e também transmitimos alguma tranquilidade sobre o comer, a importância das escolhas saudáveis em todos os momentos da nossa vida e da vida da mulher em particular. E se calhar tinha muito mais para dizer e muito mais para aprender também do ponto de vista culinário, mas talvez para outros programas, outros desafios, e por aí andamos. Normalmente a grávida em casa, hoje em dia, é quase obrigatório que num casal estejam ambos a trabalhar. Portanto, aquela ideia de que a mulher fica em casa não é bem assim. E muitas vezes a grávida significa ter que ficar de baixa por vários motivos, de estar no fim da gravidez, e isso significa, às vezes, a diminuição do aporte económico para os casais, de uma forma ou de outra. Nos dias de hoje não, o facto a baixa da grávida, a grávida recebe Tem mais por benesses. estar em casa do que por estar a trabalhar, o que acaba também por ter alguns efeitos nefastos para a saúde, se a grávida também vai usar essa baixa para ficar no sofá e fazer baby shower todas as semanas. É o reverso da medalha. Mas é bom que isso seja aconchegado com benesses, para que a pessoa se sinta gratificada. Sim. Para estar em casa, quer no pré-parto, quer no pós-parto. Portanto, cuidar do miúdo durante, sei lá, 6 meses. O 8 meses, pós-parto não é tão vangloriado como deveria ser, na minha opinião. Eu acho que os incentivos deveriam ser mais no pós-parto do que no pré-parto. Mas são regras que o Estado manda e eu não sou Uma política. coisa que me esqueci de falar na gravidez, nem sei se faz sentido, mas também, às vezes houve umas modas, não sei se continuam na moda, que é os partos em ambiente de água. Portanto, isso tem algum significado para ti? Eu não tenho experiência de partos em ambiente de água. Eu acho que a água, o ambiente da água acaba por ser muito analgésico e confortável também no posicionamento da doente. Portanto, a doente está numa cama de parto e acaba por ter algum desconforto. Nós estamos sempre lá com as almofadinhas, a meio do joelho, por baixo das costas, uma posição um pouco viciada, e a água, de certeza, que deve ser muito, muito relaxante. Para o parto em si, parece-me complicado do ponto de vista de risco aspirativo, não é? Portanto, todo o mecanismo do parto... Cria confortos, mas riscos também, que Exatamente. não vale a pena correr. No parto, o que acontece? Sai a cabeça primeiro e o tórax só expande quando a boca já está fora, não é? Portanto, quando está em ar ambiente, é que o tórax expande, que está a passar dentro da vagina. Portanto, este mecanismo fica um bocadinho desvirtuado dentro da água, mas eu não tenho experiência em partos na água. Os partos normais, sem forceps e essas coisas, são previsíveis, ou seja, nem sempre. Nem sempre. Às vezes já tivemos partos no domicílio, não esperados, são partos precipitados, é assim o nome, partos rápidos. Às vezes acontece. Eu própria já fiz uma na ambulância quando era interno geral, mas também não fiz nada, só limitei-me a agarrar no filhote que nasceu rapidamente, sem qualquer tipo de chatice. Eu sugeria que a gente provasse esta comida muito bem e carinhosamente confeccionada pelo chefe Magno. Uma das coisas que eu apanhei nos primeiros programas, mas apanhei largamente nas orelhas, era não se come enquanto como não se fala. Portanto, eu segui, de modo que agora eu como, mas depois paro um bocadinho para conversar, porque senão pode dar chatice. A refeição é muito social. Para não termos tempo para comer todos os dias, mas... Usar bimbi na sua cozinha, não sei se posso fazer esta pergunta. Os processadores, um deles é a bimbi. É a bimbi, dá imenso jeito.
sem dúvida. É uma ajuda. É uma ajuda. Vou fazer mais uma pergunta, não sei se posso fazer. É, acima de tudo, para homogeneizar alguns produtos, não é? Sim, sim. Emulsionar muitas vezes, triturar ou picar muita coisa, assim à pressa, que às vezes é... Sem tirar o mérito do chefe de cozinha, é uma ajuda também que... Sem dúvida. Eu sou um bocado crítico a isso, também porque não sei trabalhar com elas, atenção. Mas que cada vez mais ouço comentários desse tipo, quer as pessoas em casa, quer os próprios chefes de cozinha, é dizer que é uma boa ajuda. É uma boa ferramenta. É, sem dúvida. Epá, isto está Tem que pura e experimentar simplesmente... aqui a Sim, salada, não me vou está bem. esquecer. Eu estou curiosíssima para provar o queijo. É kefir, não é? Kefir. Olha, o peixe está espetacular. Rijinho, como era esperado. Está tudo no ponto, como se costuma dizer. Eu, por acaso, ontem fui lá jantar ao restaurante e estava no jardim, maravilhoso, a passear. E às tantas tinha lá os seus funcionários assim à minha procura, porque o prato estava no ponto e onde é que nós estávamos. Mas muito delicado, Sim. que os ovos não podem passar do ponto. Sim, nem devem passar, não. Os pratos com arroz são sempre meios críticos nisso, em termos de arroz de qualquer coisa, mesmo o arroz simples. Quer dizer, eu no outro dia aprendi uma técnica, que era, em vez da regra 2-1 de arroz, que era para pôr 3-1 e o arroz aguenta muito mais tempo sem ficar uma argamassa e sempre pronto a sair, parece que acabou agora de ser cozinhado. Isto tem a ver com a variedade de arroz. Sim, com a variedade de arroz, obviamente, também, claro. Se nós falarmos do nosso arroz que é tão bom, o carolino, aplica-se isso quando queremos um arrozinho mais malandrinho. Mais malandro. Sim, temos que usar essa técnica, sim. Sim, senhora. Não passar ao ponto da cozedura. Já aprendi que para o peixe, 8 minutos. Mas isso também depende do tamanho da posta, não? Sim. Mas atenção ao facto de pôr a outra frigideira por cima. Que parecendo que não, aumenta para o dobro a temperatura. Exato. Naquele momento, Sim, sim. é um choque térmico ali bastante... Sim. E se calhar também permite cozinhar assim de forma homogénea, não é? Em Sim. cima e em baixo. Depois está a lascar, está... Portanto, hipertensão e diabetes não é nada dramático, pode ser um sinal de alerta, mas é muito comum. O aumento excessivo do volume abdominal e do peso também pode ser. A função renal também tem que ser vigiada de próximo também, Sim. Sobretudo nos particularmente casos da hipertensão. nos casos de hipertensão. É logo um sinal quando a função renal começa a ficar deficitária, é logo um sinal que há grandes probabilidades da coisa correr mal. E ainda, voltando à ecografia, que eu acho espetacular a definição das ecografias de agora, permitem ver aquilo que para mim é a grande preocupação, é se o neurooeste está tudo fechadinho de cima a baixo, se a coluna está toda fechadinha, não há os chamados spina bífidas ou coisa que se pareça, e vê-se com tanto detalhe isso. E mesmo as estruturas dentro do sistema nervoso central, penso que hoje em dia defeitos com malformação não é admissível, portanto acho que... Algumas malformações Eu ainda minhas são operei. difíceis de Sim, sem dúvida. diagnosticar. Eu ainda claro, operei mas há 3 lá anos, está. 4 anos, um bebê com um terceiro pé. Tinha um pé às costas. Fui eu e juntamente com a cirurgia pediátrica fui operado. Não sei como é que aquilo aconteceu. O que eu sei é que eu operei e o miúdo está bem, está excelente. Agora, não devia ter acontecido. Há coisas que todos têm que ser profissionais no sentido de afunilhar a fazer muito mais aquilo que se está à vontade de fazer e quando não se sabe, mandar para outra pessoa que saiba. Sim, também há situações que são bizarria tão grande, não é? Que se calhar fogem aos protocolos verdade. habituais. E tudo Ora tem bom. protocolos. Eu agradeço a vossa presença. Vou ter que me despedir lá em casa. Sei que estão todos sentados à volta do sofá, empenhadíssimos em nos ouvir. Obrigado pela vossa presença. Espero que tenham captado algumas das mensagens que nós conseguimos passar. Muito mais coisas havia para dizer, é verdade que sim, mas no tempo que dispunhamos, tentamos ser nos pontos, nos hot points, nos pontos quentes, nos pontos mais difíceis de solucionar e que muitas vezes as pessoas lá em casa têm dúvidas em fazer. Esperamos que tenhamos esclarecido de uma forma calma e serena. Eu vou continuar a comer o meu peixinho. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, está bem?